A Câmara viveu nessa terça o dia mais despudorado desde a redemocratização. E vamos ver se a delinquência terá uma nova vitória no caso da urgência da anistia. Mais uma disfarçatez inédita: votar a dita cuja sem que se conheça a proposta. Entenderam? Urgência para não se sabe o quê, sabe-se apenas que não presta. Mas se corrige imediatamente um erro de análise absurdo a que se dá vulto na imprensa. As investigações em curso não serão suspensas, tampouco se impedirão outras. Seria arreganhadamente inconstitucional. Nem a Câmara, com uma maioria disposta a se confundir com organização criminosa, conseguiria tal façanha. Num destaque, o voto secreto para o aceite ou não de ação penal havia caído, mas Hugo Mota, presidente da Câmara, manobrou e deu um jeito de aprová-lo. Afinal, o voto aberto se confundia com um pouco de decência. E o Centrão e os bolsonaristas se sentem muito ofendidos diante da dignidade. Restituíram a baixaria original, de modo que a gente não conhecerá os nomes dos que protegerem os criminosos caso a canalice prospere. Há uma expectativa de que a lambança seja brecada no Senado. O bom Otto Alencar, do PSD da Bahia, presidente da CCJ, diz que o despropósito não passa na casa. Volto à questão da suspensão ou não da investigação. Entendam, o que se alega é que se quer restituir ainda com mais largueza uma prerrogativa que Câmara e Senado tiveram entre 1988 e 2001. Dar às respectivas casas a última palavra sobre abertura ou não de ação penal. Como é sabido, o troço ficava lá, para as calendas, isto é, ninguém era investigado e se tinha o paraíso da impunidade. E olhem que inexistiam emendas de execução obrigatória, orçamento secreto e assemelhados. Imaginem o que não aconteceria hoje em dia. Parte do Centrão e o bolsonarismo querem que o Congresso se transforme numa federação de organizações criminosas. Eis aí os patriotas. É essa gente que ousa falar em articular um candidato de extrema-direita em nome do que os tais mercados chamam modernidade. Um bando de sem-vergonhas modernos. Há mais de 80 inquéritos abertos contra parlamentares e o foro é o Supremo. Se a barbárie da ladroagem for aprovada e não tiver a inconstitucionalidade declarada, as investigações continuarão e outras serão abertas. Uma vez concluídas e sendo o caso de ação penal, o Supremo Tribunal Federal indagará a respectiva casa se há ou não autorização para tanto. Ora, se as apurações em curso fossem suspensas, como se diz por aí, não faria sentido que outras tivessem início, certo? Logo, estar-se-ia aprovando a proibição da própria investigação. É claro que isso ameniza um tantinho, mas não muda o caráter daquilo que se aprovou na Câmara. Os deputados que votaram a favor da esbórnia estão, sem vênia nenhuma, pedindo licença para assaltar os cofres públicos protegidos pela lei. Lembra um sermão de Padre Vieira sobre os vários tipos de ladrões. Citando São Basílio Magno, escreveu o religioso no século XVII. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem. Estes roubam cidades e reinos, os outros furtam debaixo do seu risco. Estes sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Todos sabemos agora o cardápio que a direita e a extrema-direita reservam ao país. Em muitos aspectos, são moralmente corresponsáveis pela barbárie em curso os setores da imprensa e do colunismo que ajudaram e ajudam a demonizar o Supremo, apontando falsas invasões de competência e supostos exageros no combate ao golpismo e à ladroagem, sob o pretexto de garantir a pluralidade, e não é de hoje que supostos liberais do miolo mole agem assim. Dão voz aos afascistados e à bandidagem que se finge de defensores das prerrogativas do poder legislativo. A Constituição não abriga a licença de bater a carteira do distinto público com a garantia da impunidade. Insisto, embora a Constituição de 1988
previsse a autorização da Casa Legislativa no caso de abertura da ação penal, os fatos se encarregaram de demonstrar que tal expediente servia à impunidade e violava, pois, direitos fundamentais da cidadania. Logo, dados os fundamentos da mutação constitucional, a restituição do expediente não resgata uma prerrogativa, mas um privilégio odioso contra o espírito da Constituição, que consagra a igualdade, a transparência e o direito fundamental de não ser roubado por uma casta de impunes.